No fundo, eu tento representar as cidades que existem, mas também as cidades possíveis, como no livro do Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, que é uma grande referência para mim. O meu objetivo, último, se quisermos, seria representar todas as cidades possíveis, todas as cidades imaginárias. E essa ideia do detalhe, ou essa questão do detalhe, tem a ver precisamente com tornar essa fantasia de alguma maneira verosímil, ou seja, as pessoas podem se relacionar com o que estão a ver e em última análise, ou num bocadinho muito pequenino, poderiam quase habitar essas cidades. E por isso é que eu faço tanto pormenor, portanto, que é para haver uma relação entre quem observa e aquilo que eu estou a tentar representar. Porque, no fundo, eu estou a tentar contar histórias de cidades. Algumas existem, outras não. A maior parte surgem do meu pensamento e surgem da minha mão, portanto, uma articulação entre o pensamento e a mão e a caneta. E é muito engraçado, por exemplo, ver a reação das pessoas ao trabalho. As pessoas olham para as cidades e muitas vezes veem coisas que eu nem sequer tinha previsto. Portanto, eu acabo um desenho, mostro às pessoas e deixo-as falar um pouco sobre esses desenhos. Muitas vezes elas veem coisas, veem cidades, veem o Porto, veem outras cidades, veem cidades árabes, por exemplo, muito com as casinhas todas empilhadas, que remete precisamente para a imaginação delas e não para a minha. E essa parte engraçada, em que o desenho deixa de ser meu e passa a ser um bocadinho também das outras pessoas, das pessoas que as veem. Portanto, essa ideia de livro de viagens encanta-me. Idealmente, os meus desenhos conseguiriam compor um livro das 1001 cidades, ou das cidades invisíveis, ou de todos os mapas possíveis. I can play a piece. I used to play in the 10-cent store. But that'd be nice. I can sing the end of a perfect day. Really? So can everybody else. Para mim, a cidade ou a casa, se quisermos, é sempre uma adição de coisas. E o que eu exploro muitas vezes tem a ver com o lado emocional, com o lado labiríntico, com o lado idiosincrático das casas ou das paisagens ou dos mundos que habitamos. E nem sempre, ou a maior parte das vezes, não são racionais, não são funcionais, não são cartesianos. Portanto, são paisagens muito mais complicadas, muito mais compostas pelo afeto, muito mais compostas pela emocionalidade. Por exemplo, há os filmes de Jacques Tati, em que as casas são sempre complicadas, em que as casas são sempre algo meio decadente, não sabemos por onde é que havemos de chegar, não sabemos como é que saímos. Portanto, esta ideia do percurso ser algo difícil interessa-me particularmente no meu trabalho, muito mais do que um urbanismo ou algo impessoal. Os meus desenhos são uma forma de eu fazer arquitetura, se quisermos, de eu fazer a minha arquitetura, os meus projetos, embora eles não saiam de papel. E por isso mesmo eu acredito que as paisagens devem ser build upon love. Portanto, há um texto de referência da arquitetura que se chama Build Upon Love e por isso muitas vezes as referências a corações ou um lado mais romântico dos meus desenhos que tem precisamente a ver com isso, com esse lado encantado e misterioso que todas as cidades ou todas as nossas paisagens têm, porque a forma como retemos as paisagens na nossa memória ou a forma como a nossa casa nos transmite coisas é completamente diferente de pessoas para pessoas, tem a ver com o nosso afeto, com a nossa emoção, com a forma como nos relacionamos com elas. A maior parte das vezes preciso de silêncio e de solidão, porque eu acho que as coisas que são muito íntimas, como são, no meu caso, os meus desenhos são algo muito íntimo, é a mesma coisa que eu estar a mostrar um poema ou que eu estar a mostrar um pouco de mim, e para eu conseguir expressar esse meu lado interior, se quisermos, preciso desse silêncio, dessa solidão. Portanto, passo muito tempo sozinha, passo muito tempo, muitas vezes sentada no chão a desenhar, às vezes à secretária a desenhar, mas a maior parte das vezes é algo que realmente é um ato muito pessoal. Quando as pessoas vêm espreitar, a meio de um desenho, eu tenho um certo pudor, tenho alguma vergonha do que ainda estou a fazer. Quando está pronto, fecho, acabo por conseguir desligar-me e mostrar, mas enquanto estou a fazer é um processo muito sofrido, é um processo muito intenso. Há sempre esta sensação de invasão. Eu acho sempre que as pessoas estão a ver um bocadinho de mim quando estão a olhar para os meus desenhos. Uma exposição, por exemplo, quando a pessoa expõe, eu vejo
eu tento não olhar para os desenhos sequer, eu tento não olhar para as coisas, como eu vejo tantas coisas minhas e vejo tantos erros e vejo tantas coisas que podia ter feito diferente, que há um certo pudor, que há um certo recato da minha parte em relação ao que fiz. Claro que é gratificante e claro que tem imensa piada ver a reação das pessoas, mas também tenho algum pudor, algum sentido de é meu. As pessoas não sei se deviam de olhar tanto para os pormenores. Isto foi feito quando eu estava sozinha, a pensar sozinha com os meus pensamentos. Como o meu percurso veio da arquitetura e cheguei da arquitetura aqui, um pouco por acaso, um pouco porque a minha mãe começou a desenhar coisas sem eu querer, eu espero que o que eu esteja a fazer agora também seja um caminho para chegar a outro sítio qualquer. Claro que idealmente eu quero evoluir como artista, quero conseguir transmitir cada vez mais pormenores, cada vez mais intensidade e conseguir representar cada vez mais fielmente estes meus imaginários. Agora será por um caminho de preto e branco que eu adoro, será pelo caminho da cor e de paisagens que também me interessa bastante, aquelas paisagens mais coloridas, mais empilhadas, que às vezes parecem favelas ou estas paisagens que nascem de forma espontânea nas cidades, não sei bem. Engraçado que eu dizia há uns tempos que queria muito desenhar em escala grande, queria desenhar paredes, queria muito desenhar paredes. Por acaso tive a sorte de alguém me pedir, ou de várias pessoas me começarem a pedir, desenha paredes. E eu, ok, pronto, cheguei ao ponto onde quero desenhar paredes. Agora se calhar não me importava de daqui a uns tempos ter algumas das paisagens, alguns dos meus quadros, se calhar transportados para elementos escultóricos, porque não? Ou seja, tornar estas representações habitáveis em algum momento ou como instalação artística. Isso podia ser uma hipótese, mas não sei.